hoje falar sobre os primeiros passos para a implantação do RH. Quais são esses primeiros passos? O que a gente precisa cuidar na implantação do RH? Eu preciso começar falando, né, para contextualizar um pouquinho da minha trajetória profissional para vocês entenderem da onde que vem essa experiência aí de implantação de RH, de como estruturar uma área de recursos humanos. Então, para quem não me conhece muito bem ainda, eu comecei na área de recursos humanos há 20 anos e eu sou do interior do estado de São Paulo. E na região onde eu moro, que é na região de Ribeirão Preto, a gente tem muita empresa familiar, muita empresa onde ainda a gente tem famílias e donos na administração dessas empresas. Durante praticamente toda a minha experiência profissional, sempre que eu cheguei numa empresa, o objetivo era, quando eu era contratada, né, que eu ia fazer o processo seletivo, já me falavam, a gente está procurando alguém aqui para implantar uma área de recursos humanos. Então, desde a minha primeira empresa, que eu entrei como analista na área de seleção, a empresa tinha somente uma área de seleção e fechava folha. E quando eu fui contratada, já me falaram, o nosso objetivo é profissionalizar, a empresa está crescendo e a gente quer ter um RH. E assim foi. Durante vários anos, em várias empresas em que eu fui passando, eu chegava lá e tem que implantar a área de RH. Eu trabalhei também, né, pulando um pouco assim de experiência, eu trabalhei muito tempo em consultoria. E aí na consultoria de RH, eu também vivenciei muito desse momento das empresas, onde a empresa contratava a consultoria para implantar os processos que ela achava que precisava ter dentro do RH e estruturar a área de recursos humanos dela. Já são praticamente 20 anos, um pouquinho mais até, em que eu faço exatamente isso, em que eu entro nas empresas para implantar os processos de RH e estruturar a área de recursos humanos. Ok, Ana, e aí a gente chega na área de recursos humanos contratado para implantar essa área. O que eu faço? Por onde que eu começo? Estou perdido, não sei o que eu faço. Então vamos lá. Lembrando aqui para vocês que nós vamos falar dos primeiros passos, por onde você precisa obrigatoriamente começar a implantação do seu RH. E aí assim, gente, vamos pensar aqui, numa área de recursos humanos, obrigatoriamente ela vai ter sempre que fazer a parte de fechamento de folha. Então, independente se o fechamento de folha, né, o processamento é feito interno ou externo, porque tem empresa que opta por fazer isso com, por exemplo, um escritório de contabilidade, mas minimamente você vai precisar ter estruturado essas rotinas trabalhistas, né, para atender a legislação. Esses processos relacionados à folha de pagamento, fechamento da folha, né, os apontamentos das horas, das faltas, das horas extras, adicional noturno, tudo isso a gente chama de uma parte mais administrativa da área de RH. Eu não vou entrar nesse tema aqui na nossa aula de hoje. Eu vou falar dos processos que a gente chama dos processos estratégicos e dos processos mais de desenvolvimento, só para a gente fazer esse alinhamento aqui de expectativas. Mas óbvio que toda a área de recursos humanos precisa ter muito bem estruturada e é de fundamental importância toda essa parte de administração de rotinas trabalhistas. Não tem jeito de uma área de recursos humanos não ter isso. Vamos para os demais processos e eu vou começar aqui com o processo de recrutamento e seleção. Toda e qualquer empresa precisa ter um processo de recrutamento e seleção estruturado, porque é através do processo de recrutamento e seleção que eu trago as pessoas para minha empresa. E geralmente é a nossa porta de entrada. Nossa porta de entrada que eu quero dizer dos profissionais da área de recursos humanos. Então, quando eu comecei lá atrás a minha carreira, eu comecei fazendo recrutamento e seleção. O profissional completo, obrigatoriamente, ele precisa ter experiência na área de recursos humanos, o processo atração e seleção, que hoje a gente chama mais atração e seleção do que recrutamento e seleção. Então, é o processo que vai ser responsável por trazer os profissionais para dentro da empresa, trazer a pessoa certa. Vocês concordam comigo que isso é extremamente estratégico? Porque uma contratação feita errada é dinheiro jogado fora. Sempre que eu contrato uma pessoa de modo errado, vamos imaginar que ela fique 6 meses na empresa. São 6 meses de todo um investimento, aonde eu, desde a hora que eu comecei o processo de captação, divulgando a vaga, triando os currículos, fazendo o processo seletivo, depois trazendo essa pessoa, fazendo a ambientação dela, treinando, e aí
6 meses depois, ou até um ano depois, essa pessoa se desliga. O que isso quer dizer? Que eu fiz um processo seletivo errado. E aí o processo seletivo errado, ele pode ser causado por diversas coisas, né? Por diversos problemas. Pode ser desde, por exemplo, um alinhamento de perfil feito errado. Ou até onde eu fiz um processo e não escolhi as ferramentas de avaliação de uma forma correta. Ou eu não envolvi a liderança da maneira que eu precisava envolver para a escolha desse candidato, eu escolhi o candidato sozinho e a hora que ele entrou, o líder não gostou, a equipe não comprou a ideia, a equipe não acolheu. Vamos falar mais especificamente do processo de recrutamento e seleção, vamos tratar o nosso processo de recrutamento e seleção de uma forma extremamente estratégica. E aí, quando eu olho para isso, eu já fui dando aqui algumas dicas e alguns insights para vocês. Um processo de recrutamento e seleção bem feito, ele precisa ter alinhamento com a liderança. Não vamos nos meter, área de recursos humanos, a fazer um processo seletivo sem ter perfil muito bem alinhado, sem conhecer exatamente o que esse profissional precisa fazer, as competências técnicas e as competências comportamentais. Então, quando você for implantar a sua área de recursos humanos, é muito importante que o seu processo de atração e seleção, ele esteja mapeado de uma forma onde a gente tenha mapeamento de perfil, onde a gente tenha definido um rol de avaliações que eu faço de acordo com cada vaga. O que você está querendo dizer, Ana? Que a gente precisa definir, por exemplo, quais testes que eu vou aplicar. Eu vou aplicar teste prático, eu vou aplicar teste psicométrico, eu vou aplicar testes de personalidade. Hoje em dia é muito comum os testes de perfil. Então, através do teste de perfil, eu checo se o meu candidato tem as competências ideais para aquela vaga, tem as competências que eu mapeei lá no perfil, junto com a liderança, que são as competências que eu preciso. E aí você precisa se certificar que o seu processo, então, esteja atrativo. A forma que você também divulga as suas vagas é extremamente importante, porque muitas vezes você deixa de ser atrativo porque você não divulgou a vaga de uma maneira correta. É importantíssimo que você faça uma divulgação bem feita, uma divulgação estratégica. Hoje em dia a gente tem N plataformas que nos ajudam a fazer o processo seletivo. Então, ter uma plataforma que te apoie a fazer a divulgação, ter alinhamento de perfil, ter um rol de testes e avaliações para que você não fique sozinho, né? Fazendo esse processo seletivo, envolvimento da liderança, você precisa envolver a liderança no seu processo de seleção, tudo isso compõe uma área de recrutamento e seleção estratégica. Então, primeiro passo, nós vamos falar de vários passos, mas o primeiro é foque a sua atenção em construir um processo de atração e seleção bem feito, bem robusto. Isso é extremamente importante para você iniciar a sua área de recursos humanos.